Chamando Newton César. Respondendo do lado de cá. Tudo bem? Tudo em paz aí? Tudo bem também. Um pouco de calor agora, né? Finalmente, verão chegando. Então, vamos nos preparar psicologicamente para, né? Bom, eu queria começar esse episódio aqui agradecendo que teve um pessoal que reclamou aí que a gente deu uma paradinha no feriado, né? Cadê? Não tem mais um episódio aí na manga? Senti falta, né? Mandar um abraço aí para o Jorge e para a Fátima, né? Isso, que pediu. Público cativo. Público cativo nosso aí. Então, valeu, Jorge, valeu, Fátima. Mas, assim, de vez em quando a gente vai dar uma falhadinha, pretende não falhar muito, mas, né, nós somos seres humanos de carne e osso, precisamos, às vezes, de um feriado, alguma coisa assim, a gente dá um desconto. Mas valeu mesmo aí pela cobrança no sentido positivo. Vamos embora, então, cara. Então, mais um episódio de Contatos Insólitos, esse de número 62. E o tema de hoje é a queda humana, como dissociamos da mente universal. Eles são bombásticos. Cara, acho que esse é um dos temas mais difíceis, né, que eu já propus para você, e você sempre, né, topando todas as maluquices que eu proponho. Lorotas por lorotas, vamos embora. Ora, bolas, vamos nessa. Caramba! Cara, tá gravando aqui porque eu tenho dois cronômetros. O primeiro, ele tá zerado, e embaixo tá rodando aqui. Não sei se você percebe alguma coisa no canto superior. A gente começou a gravar no minuto 2 e está no 3h45. Tá, então vamos considerar. Qualquer coisa, o máximo que pode acontecer é não ter gravado nada, a gente esquece, fica mais uma semana assim. Mas vamos lá, cara. Então, assim, esse tema, deixa eu te explicar mais ou menos de onde surgiu. Tem um pouco de Tom Campbell, tem um pouco de Bernardo Kastrup, tem um pouco de Kybalion, tem uma mistura aí, uma mistureba de coisas. E lógico, né, cara, a gente sempre, o mote dessa série, aliás, antes de a gente ter essa série, nos nossos papos, o mote sempre foi tentar se aprofundar nas conversas, o máximo que a gente conseguisse, sem nenhum limite, né, e especular à vontade, de forma improvisada, né, por livre associação, os temas mais inusitados possíveis, né? Então, o próprio nome diz aí Contatos Insólitos, porque é para ser insólito mesmo, né? Então, vamos lá. Então, vou falar um pouquinho aí sobre qual que é essa ideia da queda humana, né, cara? Então, assim, eu estava pensando cá com os meus botões, eu falei para você, né, uma mistura de várias coisas, várias teorias, várias coisas que eu já li, e pensando principalmente aí no princípio da correspondência da lei hermética, né, cara, que é assim como é em cima é embaixo. Então, eu me perguntei assim, pô, mas será que é da mesma forma que o Big Bang, lá no início, quando as primeiras quantidades de poeira e de gás se juntaram, se aglutinaram, quando a lei da gravidade começou a atuar e aglutinando de forma irregular, assim, átomos, né, que foram formando aí estrelas e depois planetas, essa aglutinação aí que a gravidade proporcionou no meio físico para que processos depois posteriores pudessem ocorrer, né? A formação de estrelas, galáxias, planetas, asteroides e assim por diante, né? Se de uma maneira semelhante no tecido hiperdimensional que se encontra além do nosso espaço-tempo, se irregularidades no sistema universal, partindo do princípio que o idealismo metafísico posiciona a mente como o fundamental e a matéria como a derivação disso, né? Se nesse espaço hiperdimensional irregularidades na mente universal não pudessem se aglutinar de forma também local, fazendo com que, a partir daí, esse universo físico também, por consequência, fosse sendo formado e fosse sendo aglutinado de forma a formar o universo conhecido, né? O universo, a dimensão física, porque nós temos acesso, através dos nossos 5 sentidos, a um universo físico que se manifesta, né, da forma como nós conhecemos, através da cosmologia, através da astronomia. Porém, de acordo com a interpretação de Bernardo Kastrup, existe todo um universo aí subjetivo, né, que seria a própria mente universal, né, para além da dimensão dos animais, dos seres vivos, ou seja, o que nós chamamos de vida. O universo se manifesta também
dentro de uma grande, uma incomensurável malha de consciência através de todo o universo, se essas porções mais abstratas, onde níveis de consciência e irregularidades que foram propositais, o universo precisaria dessas irregularidades para sair de um estado passivo, digamos assim, tivessem que ocorrer para que isso fosse sendo aglutinado com o passar do tempo, né? E aí o que eu chamo de queda, eu estou dando um livre sinônimo aí para a ideia de adensamento ou aglutinação, algo nesse sentido. Então, por isso que é difícil falar sobre isso, porque é abstrato demais. Mas aí esses níveis de consciência, partindo desses dois princípios de a inserção de irregularidades no sistema, e o sistema que eu falo é o sistema universal, e a partir daí processos que dariam amplitude para essas irregularidades, lembrando mais ou menos como se fossem galhos ou ramificações, ou até as próprias ramificações que nós observamos no nosso cérebro, né? Sinapses, e aquela famosa imagem, né, comparando o cérebro de um rato com a topologia do universo, né, que são muito semelhantes, né? Você vê aquelas redes, aquelas ramificações, lembrando muito uma coisa espelhando a outra, né, cara? Então, também, partindo desse princípio aí da lei da correspondência, esse espelhamento, será que ele não poderia servir também para essa consciência universal que precisasse ali, para sair desse aspecto passivo inicial, também, lógico que é uma especulação pura, isso nós não sabemos se no início era assim mesmo, mas apelando também para as religiões, para as filosofias perenes, que nos falam que no início, partes desse início, né, de que tudo era uma grande escuridão, e aí faça-se luz, pum, aí a luz ocorreu, né? O que seria essa luz? Será que foi a explosão, né, que gerou o Big Bang? Enfim, não sabemos, é especulação pura. Porém, a partir daí, então, as coisas foram se aglutinando através da lei da gravidade, e a lei da gravidade, o que a gente poderia chamar dessa aglutinação, esse adensamento, advisse justamente aí de outros planos, onde a consciência estaria no nível mais abstrato e no nível necessariamente diferente do nosso, e a gente fosse simplesmente uma derivação de todas essas consequências, todas dessas ocorrências que, de forma local, acabaram dando aí formato à nossa galáxia, e em particular ao nosso sistema solar, com todos os planetas ao redor e as particularidades que o planeta Terra tem. Por exemplo, seríamos uma derivação de todo esse processo aí de dissociação dessa mente universal que foi se aglutinando e foi chegando até esse momento onde nós nos encontramos aqui batendo esse papo. Enfim, como é que a gente desenvolve isso e como é que a gente passa a entender de uma forma diferenciada todas as metáforas utilizadas pelas filosofias perenes em relação à formação do universo, a gênesis, né? Como é que ela teria ocorrido, não só localmente, mas de uma forma mais ampla, né, cara? Então, especulação pura. Eu queria jogar isso para você, para fazer seus primeiros comentários, e como é que a gente vai poder viajar nessa maionese, em particular, uma maionese mais difícil, mais rala de lidar. E vamos embora, cara. O que você acha dessas ideias malucas? Vamos ter que incorporar essa maionese aí, que é boa, né? E basicamente vamos ver se eu peguei a tua ideia. Basicamente existe essa realidade que a gente está, beleza. O materialismo científico diz, olha, existiu o grande bem, mas foi um grande acaso, e tudo que existe é um grande acaso, não há razão para a gente estar aqui. A consciência é uma derivação do cérebro, é tudo um acaso, a vida é um acaso, a gente é um acaso, não era para ter nada acontecido, foi um grande golpe de sorte da evolução. Isso é o materialismo científico. Não há razão por trás da existência da vida da consciência. Ponto. O idealismo metafísico diz que não, existe uma razão por trás. A consciência cósmica, o profundo, teria dado o pequeno o impulso do Big Bang, e o que você chamou de irregularidades ou essas pequenas falhas na máquina que acabaram derivando, propositalmente acabaram levando. Existia um propósito para chegar a gente até aqui e tal, que é um pouco dos pedaços da filosofia perene. Aí a gente já advoga faz tempo nessa segunda hipótese. A gente não acha que é uma coisa casual, mesmo porque a gente vive falando que a ciência não tem como explicar a concepção da consciência a partir da matéria do cérebro puro. Mas tem um passo anterior ainda. A própria criação da vida a partir da matéria inerte já é um problemaço. Um problemaço, que deveria contar com uma série de variáveis
mais complicado de uma Mega Sena fatorialmente, assim, e aí está. E aqui estamos nós, e tudo indica que há vida em outros lugares também. Bom, a gente advoga pela segunda causa. O pessoal da filosofia perene, a gente já conversou também, provavelmente aquelas pessoas estavam enxergando coisas e experimentando coisas que trataram de colocar na escrita, trataram de passar adiante, e aquilo foi sendo traduzido, reinterpretado, modificado, uma série de coisas, a partir de experiências reais. Isso parece que as pessoas continuam vivenciando, inclusive, até hoje. E o inefável continua inefável. A única diferença é que a maioria das pessoas que vivem as coisas hoje reconhece, olha, não dá para descrever, eu não tenho palavras, e blá, 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 blá. E tentam, mas não dá. O que é legal do que você está falando, me lembrou uma coisa muito interessante. Independentemente do cerne, do objetivo da coisa, que a gente pode voltar daqui a pouco, no Big Bang parece que existiam 4 forças, era parte do pacote. Gravidade, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. Essas 4. E elas começaram a moldar o que você chamou dos aglomerados, das galáxias, da forma. Pá! Segundo a ciência, só existiam essas 4 forças no começo, é a única coisa que é dada, o único pressuposto dado. Mas o pessoal da teoria integral, o pessoal da filosofia perene diz, não, existem outras coisas que vieram antes, a parte espiritual, a consciência cósmica estava por trás, enfim, são coisas que não dá para provar com metodologia científica. Como a gente já disse também, a ciência é maravilhosa, fantástica, nos dá aspectos geniais de uma parte da realidade, mas não nos dá a realidade toda. Não dá para dar todas as respostas possíveis e imagináveis. A gente teria que encontrar uma maneira de encaixá-la dentro do grande mosaico para entender a coisa. Né? E, a partir do iluminismo, teve a dissociação, e até hoje a gente não consegue, a gente em geral, mas vários grupos de pessoas têm feito isso, têm tentado criar essas pontes para mostrar que são aspectos da mesma moeda. Né? Mas, inclusive, a gente pode depois conversar até que ponto deve existir uma maneira de incluir uma parte boa do materialismo científico, porque a matéria existe, ela está aí, com o idealismo. Eles não são necessariamente opostos. Não acho. Parte de pontos de vista diferenciados, mas eles se complementam. Eles não porque o idealismo metafísico ele é monístico, né, cara? Ele não é dualista. E o Bernardo Kessel bate muito nessa tecla, né? Que ele é monístico em essência e ele tem que ser para fazer sentido na cabeça dele, para que as coisas batem, né? Consigam ser casadas, né? Então ele já encara por aí. Aproveitando o ensejo, seria importante elucidar, já que você falou a respeito aí, de haver uma intenção. O Kastrup, ele não advoga, ele não acredita de que haja um princípio ou uma vontade com objetivos e com planos. Ele avalia que essa grande consciência universal age mais instintivamente. E eu acho que é importante de colocar isso para que as pessoas não confundam ou falem que a gente esteja falando besteira aqui, coisas que o Bernardo Kessel não menciona. Então, só para diferenciar, eu também uma parte que ele fala a respeito, que eu acho que tem uma certa lógica, mas eu não concordo no geral. Mas até onde ele menciona, eu acho que faz sentido, que é justamente ele se baseia na natureza para tirar essas conclusões, e ele se baseia muito no Schopenhauer, que tinha essa visão, né, de que ao observar a natureza, você observa os animais agindo instintivamente, e que o instinto ele caracteriza justamente essa regularidade. Você consegue prever um animal, quando é que ele vai atacar, quando ele vai atacar. Um ser que age por instinto possui certos padrões de comportamento que são observáveis e passíveis de serem catalogados e projetados mais adiante, né? Então ele menciona que o universo talvez siga mais ou menos o mesmo padrão de comportamento, que é instintual, porque o universo está repleto de padrões, está repleto de regularidades, né? E de que ele acredita que não haja assim um plano por trás, é simplesmente uma vontade de experimentar, uma vontade de aprender, na verdade, né? Mas não que haja um plano meticuloso
com começo, meio e fim, ele não acredita nisso, tá? Então, assim, só para a gente separar, para não dizer que a gente está falando besteira em relação ao Bernardo Kastrup em particular, tá? Eu, pessoalmente, eu já acho que faz sentido, por um lado, mas eu acho que existem mais coisas em jogo que a gente ainda consegue enxergar, né? De que me parece aí, principalmente quando a gente pega o histórico, pelo menos, aí, da missão Rama, por exemplo, onde, né, o próprio capítulo lá do Profundo, dos Semeiros de Vida, menciona de haver, não um plano no sentido de haver um Deus que ele acaba sabendo tudo o que vai acontecer, né? Não, é um Deus que também está, e aí acho que as visões batem, né? Porque é um Deus que também está experimentando, também está evoluindo, né? Mas de que haveria sim um plano, haveria sim todas as leis ou os padrões estabelecidos, e mesmo essas irregularidades que eu mencionei no início, elas não foram de graça, né? Teria havido um sentido para aquilo ocorrer. Então, essa é a parte onde essas visões elas têm uma bifurcação, mas eu não vejo isso como um problema ou como uma contradição que invalida nenhuma das propostas. Acho que elas se complementam até certo ponto. O universo, até onde eu consigo entender e conceber com a minha mente de primata, né, que desceu faz pouco tempo das árvores, é de que a coisa pode ter começado de uma forma instintual, porém, com o tempo, à medida que as experiências foram ocorrendo, isso foi dando substância a essa grande consciência universal. A questão de se fazer planos ou de se objetivar, experimentar coisas diferentes, foi dando consistência para que essa consciência fosse se enquadrando mais em uma inteligência da forma como nós, pelo menos, concebemos, né? Ou conseguimos conceber, que é uma inteligência que consegue fazer alguns planos, consegue mensurar algumas coisas, ter um senso de avaliação e de julgamento de certas questões, e a partir daí pudesse usar essas experiências em proveito próprio para colocar essas experiências em um outro patamar, onde a intenção e os planos fizessem parte. Enfim, esse é o meu ponto de vista, não sei o que você pensa a respeito, mas eu achei importante a gente fazer essa diferenciação. Muito bom, muito bom. Bom, primeiro, muito legal o que você falou. E a gente tem que tomar esse cuidado, e se a gente escorregar uma ou outra vez, a gente vai ter que fazer essas correções. Isto é, a gente menciona vários autores, vários pesquisadores, e aquilo que a gente interpreta o que eles estão dizendo. Às vezes a gente escorrega. Sim, claro. E é bom a gente sempre diferenciar o que eles estão dizendo e a nossa opinião a respeito do que eles estão dizendo e a nossa opinião com relação a outras coisas, né? Acho muito legal isso. Com relação ao que você disse do Castro, o pouco que eu vi, eu acho genial usar a natureza como uma referência. E acho que é fundamental, é um excelente exercício, mas me parece incompleto. Por quê? Porque sem olhar o interior de cada um de nós, o interior nosso não está refletido na natureza. Essa parte não está refletida na natureza. Você falou a parte da intuição que eu achei genial, que é muito interessante, mas também dá uma ideia, talvez errônea, de que existe uma previsibilidade que ela é circunstancial. Você estava falando, eu me lembrei. Vamos pegar os caninos, os cães. Vamos pegar o bulldog francês, que é o que está lá, que é que a minha sogrinha e a minha esposa têm. Eles têm uma característica específica. Congelou aí? Não, você tá aí? Eu estou aqui. Roberto? Estou aqui. Voltou? Eu estou aqui. Para mim, nunca parou, tá? Para mim, tá. Você está falando... às vezes acontece desse lado, às vezes acontece desse lado aqui, mas tudo bem, tá valendo. O bulldog francês é um cão, como todos os outros cães. Características: não late raramente. Ele vai latir quando? Não dá para prever. Ele quase nunca late. Outros latem sempre. Em que situação? Não dá para prever. Dá para colocar um espectro em que provavelmente eles vão se comportar de certa maneira? Dá. Mas o bacana da vida é que sempre fura. Mas não invalida, não é, em todos eles, né? Mas não invalida a capacidade de que, ou a possibilidade de que a intuição seja parte desse pacote do universo. Eu acho genial. Intuição ou instinto, você está falando? Perdão, instinto. Instinto, né? Tá. Instinto. Eu acho que isso aí é genial. Com relação à parte do profundo, que eu acho que é genial, que a gente já falou no livro dos Semeadores de Vida, eu continuo achando genial aquilo, mas cada vez que eu mais estudo, eu acho que ainda está incompleta. E eu vou voltar no que você falou no começo. Primeiro princípio do Caibalion, o todo é incognoscível. A gente tenta dar interpretação para essa intenção que ele tinha, para o que ele quis fazer, para o que ele faz, como ele atua. É só especulação. Inclusive
das próprias filosofias perenes, tudo. Temos que reconhecer, é pura especulação. Então, já que é especulação, eu vou na teoria integral que eu estou indo agora. Qual era a ideia? O todo, o tal, o profundo, um dia quis brincar. Então, ele passou pelo processo de involução, ou, como eles chamam, como o Plotino chamou de involução, isto é, ele sai dele, ele é não dual. Então, ele dá um passo atrás e cria a dualidade. Existe a testemunha e o testemunhado, existe a alma. Dá um outro passo atrás, para baixo, ele cria a mente. Dá um outro passo atrás, ele cria a vida. Dá um outro passo atrás, ele cria a matéria inerte. E aí, puf, o Big Bang. Isso é claro, grosso modo, especulação pura, como o pessoal interpreta. E a partir do Big Bang começa o processo. Começa o Big Bang, matéria inerte passa para a vida passa para a mente passa para a alma, e a alma deveria voltar ao espírito. E aí eles explicam uma coisa, seria uma tentativa de explicar uma coisa muito interessante. Como é que sai da matéria inerte para a vida do nada? Não dá. Como é que sai da vida para a consciência do nada? Não dá. Mas a teoria integral diz o seguinte, poxa, se teve o efluxo, se teve a involução, nesse desdobramento do profundo da consciência cósmica, ele foi deixando as sementes plantadas para que no momento da evolução elas estivessem lá para que esse passo, essa ponte fosse dada. Então, exato, pelo menos essa preocupação de dar uma explicação para isso, né? Legal, e essa evolução a gente pode interpretar como o tema de hoje diz que é a queda, seria a queda humana, né? O que a gente entende por queda, né? O que seria essa queda, afinal, né? Os textos bíblicos falam sobre a queda dos anjos também, né? A queda humana poderia ser interpretada pelo ponto de vista da expulsão de Adão e Eva do paraíso, também a gente pode falar a respeito disso também do ponto de vista metafórico, mas continua aí o que você estava pensando, para não querer interromper. E a ideia é, não existia um plano determinado para se chegar ao ser humano aqui, ou para se chegar ao extraterrestre acolá. Não. Que a coisa fosse desenvolvida, só teria sentido para essa criatura, esse todo, esse profundo, continuar se desenvolvendo, se ele não, ela, essa coisa, não tivesse total controle do desenvolvimento do que viesse a acontecer. Senão não teria graça. Seria um jogo já com cartas marcadas. Seria um Deus falso. Não teria muito sentido. Ele dá as coordenadas, ele dá o que vem a partir do Big Bang. A partir de então, é do jogo cósmico, que faz parte de tudo isso, né? Isso explicaria também, já te passo a bola, porque o pessoal da teoria integral diz o seguinte, se a gente partir que o começo é só do Big Bang, e não dessa involução, puxa, quer dizer que uma larva que está mais próxima evolutivamente de Deus, está mais próxima de Deus do que um ser humano, que tem um cérebro triúnico com neocórtex, porque veio depois. Então, isso não tem sentido, né? A partir dessa desdobramento, depois do envelopamento posterior, mostraria que não. Primeiro veio a alma, primeiro veio a mente, primeiro veio a vida, a matéria. Depois é que teve a explosão, a gente estaria retornando. Pura especulação. De novo, o todo é incognoscível. A gente vai tentando experimentar uma coisa legal. Uma coisa que eu queria colocar agora, depois a gente vai voltar nisso, porque eu sei que você tem a sua listinha aí, que você é um bom aluno, uma das coisas que o pessoal da teoria integral diz que o pessoal da filosofia perene, isto é, as grandes tradições, não conseguiram enxergar, é o seguinte, como eles foram todos pré-modernos, pré-ciência, estavam tentando interpretar coisas sem os grandes benefícios que a ciência consegue dar. Então, dissociaram uma coisa e criaram uma dicotomia entre consciência e matéria. Como se a matéria fosse uma coisa inferior e a consciência uma coisa superior. E o pessoal da teoria integral disse, talvez não seja assim. Talvez a matéria seja apenas a parte exterior do interior consciencial. E todo se desdobrando. Quanto mais complexidade exterior, mais complexidade de consciência. Então, a matéria não é ruim. A matéria não é o primeiro degrau e a consciência último. Não. É o exterior e o interior da mesma escada, em níveis que vão se desenvolvendo. Essa sacada é boa.
e eu acho que ela cai como uma luva também na interpretação que o Bernardo Kastrup faz do que nós vemos dentro do universo físico ser simplesmente a forma como nós temos acesso através dos nossos 5 sentidos a uma dissociação consciencial que advina dessa grande mente universal que se apresenta para nós na forma de uma consciência, né? Assim, na forma de uma consciência, na forma de um corpo físico, né? Mas que tem aquela consciência que, na verdade, deu formato a esse corpo físico, né? Isso nos apresenta dessa forma, eu te vejo dessa forma, mas a sua experiência interna, né, ela não é acessível a mim, né? Eu só consigo ter acesso a isso se você me falar, e mesmo assim, a sua capacidade de transmitir o que você está sentindo, muitas vezes, está aquém da linguagem, né? O paralelo, admitindo que nós, os seres humanos, somos as criaturas mais complexas desse planeta, não é coincidência que a gente tenha o grau de nível consciencial mais elevado do planeta. Claro, incluindo o Homo stupidus, toda essa turma que faz parte de nós aqui. Mas quanto mais complexo o ser vivo, quanto mais complexo a criatura, maior o nível de consciência, compreensão e atuação dentro do planeta. Então, não é ruim, menor nível, maior nível, pior ou maior. É o exterior e o interior do mesmo desenvolvimento, e vai crescendo. Então, indica que esse corpo, não teria chegado ao seu limite. E a gente pode um dia criar um papo, a gente já falou uma vez diretamente, ou tangencialmente, sobre a singularidade e outras coisas, como será esse homem futuro que vai colocar para dentro dele uma série de recursos tecnológicos. Já tem um tema na manga aí que a gente vai chegar lá, é só não... Vai ser inevitável, parece que vai ser inevitável a gente se acoplar com a tecnologia, né, cara? Sim, com certeza, cara. Eu queria abordar essa questão da queda um pouco mais em particular, porque, assim, eu acho que o nome queda, ele acaba, embora ele não seja preciso, mas ele acaba me passando essa ideia muito interessante, que eu acho que é desse adensamento, né, de níveis de consciência mais ampliados para níveis de consciências mais restritivos, né? Então, e aí a gente pode começar falando sobre a queda dos anjos, por exemplo, né, que se é falado pelo menos nas religiões abraâmicas, né, sobre esse fenômeno que os anjos se rebelaram contra Deus. Então, isso a gente poderia interpretar de uma maneira metafórica, obviamente, sobre essa questão de que como que eu posso criar aqui um ramo de consciência apartado ou mais dissociado ainda dessa fonte primeva, de forma a querer dar continuidade aqui a um processo a partir da minha própria visão, a partir do meu próprio túnel de consciência, né? E aí os anjos como seres mais avançados e anteriores a nós aí, né? Que podem ser inclusive sido seres com outras procedências, seres extraterrestres, vai se saber, mas não a queda no sentido de que eles caíram da nave, né? Não é isso não, né, cara? No sentido de que resolveram dar formato ao prosseguimento a uma experimentação super dissociada, criando aí um ramo especificamente, um galho, a partir do tronco original, que a gente pode denominar de profundo Deus, sei lá o quê, acreditando nessa possibilidade, ou fazendo essa aposta de que não, por aqui a gente pode seguir por um caminho legal, e aí isso ser considerado como uma das quedas. O que você acha disso, de repente, avaliando isso pela questão consciencial e não física, literal, vivendo isso na tridimensionalidade, como as religiões, pelo menos as baâmicas, mencionam? O que você acha disso? Eu acho que, com todo respeito, eu acho que a interpretação das religiões é a mais fraca de todas elas. Porque é mais parcial, ela é muito enviesada, e as que mais tendem a se fechar e caem na armadilha, na minha opinião, dos dogmas. Quando a gente chega nos dogmas inquestionáveis, a gente tem problema. Abrindo a religião, entrando na esfera espiritual / consciencial, aí a gente já pode entrar em outra esfera. Existiriam criaturas que estariam a serviço, por que não, da grande consciência cósmica, nesse desmembramento, nesse dissociação, que faria parte desse processo. Como é que o grande consciência cósmica atuaria no mundo? Dessa maneira, né? Essa é uma maneira de interpretar. Ou, de novo,
o mito da queda do homem, ou como foi interpretado e escrito, é a partir de como aquelas pessoas viram e interpretaram certas coisas. Elas poderiam estar vendo fisicamente alguns seres que vieram dos céus, daí colocaram as asas e criaram anjos. Poderiam ser seres que vieram aqui e manipularam geneticamente, como diz Zacarias Sitchin nos 5 livros que ele escreveu sobre isso, criaram o homem aqui nesse planeta para esse sentido. Criando, inclusive, um invólucro para que outras almas pudessem vir aqui encarnar, e aí entraria a parte consciencial, muitos deles, explicaria, entre aspas, o tipo de vínculo que algumas dessas criaturas teriam com nós até hoje, o porquê dessa relação acontecendo até hoje, enfim, tem pano para manga para muitas coisas. Explicaria por que querubim, na linguagem massorrética, significa veículo aéreo voador, uma série de outras coisas. Provavelmente é aquela história, ao contrário do que a ciência costuma dizer, é isso ou aquilo, provavelmente é isso e aquilo. De maneiras diferentes. O que a gente tem que fazer agora, um pouco, o que a gente tem tentado fazer, e o Kestrup e outras pessoas têm tentado fazer, é uma espécie de arqueologia consciencial e vocabular. Isto é, limpar um pouco tudo que foi, todos os termos e expressões que dão margem a complicações, que saem um pouco da conotação, da denotação e para a conotação, e dá margem a mal entendido, que é um dos grandes males da humanidade. A gente está tentando fazer isso de alguma maneira, de tentar trazer da luz para que todos consigam enxergar basicamente a mesma coisa e a gente poder conversar a partir daí. Se a gente não começar enxergando a mesma coisa, não tem como a gente começar nem a conversa. Exatamente. Mas a gente tem que ter esse desprendimento de conseguir se desvencilhar aí de toda essa questão paradigmática, né, que nos dá a certeza de que o paradigma materialista é o único possível, né, cara, para adentrar em outros campos, fazer outros tipos de especulações, coisa que eu acho que, por meios inusitados, que o próprio materialismo não conseguiu prever, o paradigma computacional está fazendo, está permitindo, dando margem para que a gente volte a questionar e volte a entrar em proximidade com essa via aí, com essa bifurcação que vai se juntar lá na frente entre consciência e tecnologia, né, cara? Eu acho que acaba sendo interessante por causa disso, né? Em particular, cara, agora falando sobre a queda humana, propriamente dita, né, cara? Lógico que a gente, né, sempre que a gente toma as religiões de forma literal, a gente acaba mutilando aí todo um significado metafórico, todo um significado arquetípico, né, cara, que a gente ignora por completo, e aí a coisa empobrece de tal maneira que, enfim, perde completamente o sentido original, né? Mas a questão da expulsão do paraíso, cara, como é que você vê isso através do nível consciencial? Porque é interessante, cara, a gente pensar assim, poxa, eles foram expulsos porque provaram do fruto proibido, né, cara? O que seria esse fruto proibido? A árvore. E essa árvore representa o que exatamente? Conhecimento, né? Então, como isso teria sido uma metáfora para um processo muito mais amplo que seria impossível de ser passado através, se não fosse através dessa metáfora, né? E como é estranha essa ideia também de o seu castigo vai ser a liberdade, né? Tipo assim, estavam se circunscritos a uma região local, né? E aí, a partir do momento, você vai ser expulso daqui. Então, como castigo, liberdade. Poxa, mas isso é um castigo, isso é uma coisa muito legal, né? Eu vou sair daqui e fazer o que quiser, o que eu bem entender na minha vida. Então, em um nível consciencial, cara, me parece muito interessante, pode ser simplesmente uma coincidência, mas de repente não de como isso tem a ver realmente com a noção de dissociação, né? Ou seja, ó, tá aí, tá livre, agora você faz o que quiser da sua vida, mas aí é pela sua cabeça, né? É pela sua dissociação. Como é que a narrativa do seu ego vai levar essa história adiante? Como é que você vai viver através agora desse ego encapsulado, né, dentro de do invólucro do conhecimento, né, dos seus 5 sentidos, e até onde você consegue ir apartado do todo, dissociado do todo, até onde você vai, né? Eu acho que estamos chegando no limite disso, né, cara? Onde a pressão evolucionária é o que estamos fazendo com o planeta, de forma generalizada, acaba nos colocando numa pressão muito grande de que, opa, ou a gente revê tudo, né, e volta a falar sobre essas questões para tentar minimizar o impacto que estamos causando a tudo e a todos, né, ou
esse ramo, né, esse galho vai simplesmente secar, quebrar, cair, e aí sim se dissociar completamente do tronco original, né, cara? Não, muito legal o que você falou, essa excelente introdução. Vamos lá, minha elucubração, né, que é chute total. Eu nunca gostei da metáfora do Éden, da fuga do Éden, da expulsão. Eu acho que isso é bem... na verdade, eu já falei isso, e perdoe-me quem está vendo aqui, particularmente, eu não considero a Bíblia e nenhum dos livros sagrados como sagrados. Eu acho que eles são livros humanos que foram manipulados, colocados, tirados, traduzidos e tal. A ideia da queda, em princípio, eu acho legal como metáfora, mas eu acho que ela foi colocada depois. Eu advogo muito, eu gosto muito da ideia do sitting nesse caso, que era o seguinte: primeiro, como é que o pessoal da teoria integral vê isso? Eles dizem o seguinte: olha, se a vida dos caçadores-coletores fosse essa maravilha que todo mundo diz que era, a gente estaria até hoje lá. Então, não é por acaso que em todo mundo, em todo lugar que brotaram, eles partiram de serem caçadores-coletores para horticultura, depois para agricultura, depois para industrialização. Não é por acaso, não foi imposto de fora para dentro. Não era aquele paraíso, que muita gente diz, não, vamos voltar ao paraíso em que não havia nada. Não, parece que não era assim. Esse é um ponto. Agora, o outro ponto você falou, genial, a partir do momento que a gente passa a assumir as rédeas da nossa condução, e temos que viver em conjunto, começamos a criar sistemas sociais de lideranças, liderados, uma série de outras coisas, que acabam nos levando a esse beco sem saída. E aí que tá. E aí a gente pode incluir aí a religião, os sistemas políticos, os sistemas econômicos vieram a reboque das criações sociais. É isso que foi nos aprisionando. É isso que foi nos dissociando também uns dos outros. Isso foi criando a parte mítica e mágica de grande parte da população que permanece até hoje. Primeiro eu, depois o nós, depois o outro, que em princípio é o inimigo. Essa é a grande marcada. Isso aí a gente não conseguiu superar ainda. Né? E aí, a parte da queda, em princípio, tem outra coisa que eu ainda vou terminar, vou fazer um parênteses aqui, ainda não terminei o livro. Tem um psicólogo americano, já morreu, Julian Jaynes. Ele foi mencionado pelo pessoal do hiperhumanismo. Tá. Ele escreveu um livraço chamado As Origens da Consciência e o Fim da Mente Bicameral. Eu lembro disso. A ideia do cara, a hipótese do cara é uma hipótese ainda, mas olha só. Segundo ele pega a Ilíada e a Odisseia como dois exemplos. Segundo ele, até um certo tempo, que não faz muito tempo, 2000 anos antes de Cristo, a gente não tinha consciência como a gente tem hoje, ao contrário do que a maioria dos psicólogos e dos pesquisadores acham. As pessoas ouviam vozes, o que ele chama de mente bicameral. Existiriam dois lados no cérebro, em que um lado daria vozes, daria comandos para o outro lado, que as pessoas interpretavam como as vozes dos deuses. Que exemplo ele dá? Ele pega a Ilíada e diz, leia a Ilíada, você não verá nenhuma pessoa atuando consciencialmente, tomando uma posição. É tudo um comando dos deuses. Os deuses dizem para você fazer isso, você faz. Segundo ele, as pessoas viviam daquele jeito. Até o momento em que a sociedade começou a colapsar, essa voz que eles ouviam começou a ficar confusa, e aí surgiu a consciência como a gente tem até hoje. Não terminei o livro, estou no começo, ainda é bem complexo, eu tenho que ler com calma, mas essa é uma ideia. Um exemplo que ele dá é, os esquizofrênicos que padecem de doença real, eles escutam essas vozes. E elas se originam dessa parte do lado direito do cérebro que eles escutam do outro. É como se houvesse um mecanismo, essa bicameralidade. Tem outra pessoa falando para mim, eles escutam literalmente. Segundo Julian Jaynes, a maioria da população era assim antes. E essas vozes eram dos deuses, eles que davam esses comandos. Né? Mas isso para ilustrar o quê? A consciência que a gente está lidando agora, ela é muito mais complexa do que a gente imagina. Alguns de nós não conseguem enxergar coisas além de um líder, de um comando que nos diga o que fazer. Alguns de nós paralisam, ao passo que outros de nós questionam, vão à luta,
tem experiências não metafísicas, místicas. Experiência mística é uma experiência pessoal, que não tem nada a ver com religião espiritual pura. E não sabem como coordenar isso no meio de todas essas coisas que estão acontecendo. A gente teve que sair dessas fases de evolução que a gente comentou agora, caçador-coletor, horticultura, agricultura, indo no desenvolvimento e trazendo com isso todo o ônus e o bônus. E o ônus era gigante. E está mostrando agora como custa a gente conseguir conviver todos nós em níveis diferentes de consciência, econômico, social, político, consciencial e de uma série de outras coisas. A pergunta é, havia algum momento desse Éden que a gente vivíamos todos nós harmonicamente sem ter consciência? O que está pressuposto ali? Não havia conhecimento, havia só eu vivo de acordo com o que Deus manda. E eu não penso, eu não tenho consciência. Pressupõe uma ausência de consciência, pressupõe um ser que não tem essa parte do neocórtex desenvolvida, que não tem opinião. Né? Por outro lado, fazendo o advogado do diabo aqui também, utilizando-se da analogia, melhor dizendo, da metáfora do videogame, né, ou da Matrix, na qual nós estaríamos inseridos, essas vozes poderiam ser simplesmente as vozes dos jogadores, ou seja, que somos nós mesmos, e não necessariamente do avatar, né? E a gente, do jeito que vivemos, majoritariamente, de forma predominante, é o ego, ou seja, é o avatar que diz aquilo que deve ser feito, ou que estipula as regras, ou que limita a nossa capacidade de ir e vir, ao passo que esse ego, que é o avatar, não está dando voz para o cara que está jogando de fato, né? E aí essas vozes seriam, né? E aí esse cara, que eu digo, esse cara seria o nosso espírito, nossa alma ou a nossa consciência, né? Usando uma linguagem um pouco mais apropriada, eu creio, né? Então, assim, talvez fossem vozes, poderiam ser vozes de outras entidades, sim, por que não também, né? Ocorrendo tudo concomitantemente, mas às vezes simplesmente uma voz de um eu superior ou do jogador que está ali jogando videogame e quer que você vá para lá, mas o avatar fala, não, eu não posso ir para lá porque na minha visão de mundo, através da cultura, através daquilo que em sociedade eu considero como certo e errado, ou possível ou impossível, eu não vou fazer o que essa voz está me dizendo, eu vou fazer aquilo que todo mundo faz. E aí você segue na manada, segue no fluxo do gado, né, cara? Então, é uma outra forma de você interpretar também essa ideia da visão bicameral, né? De uma maneira ou outra, havia uma coesão social ali. Era conseguido fazer isso. E você falou uma coisa agora que a gente vai ter que entrar cedo ou tarde. Essa ideia da metáfora do videogame é genial. E junto com ela tem a metáfora do Matrix e tem a metáfora do show de Truman também. Né, que são paralelas, não são as mesmas, mas são paralelas, e a gente pode ver, o show de Truman, está todo mundo olhando, tem outras consciências olhando aquilo que está acontecendo ali. Ele tem liberdade para tomar decisões, ele tem, mas ele está ouvindo voz, ele está ouvindo teatro que está sendo organizado para que ele atue. É uma outra história. Eu nunca havia parado, sinceramente, nunca havia parado para pensar a respeito disso, né? Mas também é um outro ponto de vista, né? Que a gente pode analisar, ver se tem. São os desdobramentos daquele vídeo que eu te passei ontem lá da Matrix, né? Da gente estar inserido em jogos de outras pessoas. Puxa, não tem fim isso, né? Não tem fim. E pode ser que alguma instância do jogo seja realmente a vida de Truman mesmo, né? Em outras partidas, em outros momentos do jogo, a coisa escapa daí, né? Foge daí, e aí você está já num outro momento, numa outra etapa do jogo, onde isso já não faz mais sentido. Mas olha que legal, a parte mais legal de repente, dois malucos, representando milhares ou milhões de outras pessoas, param e perguntam, e se eu tiver num jogo de Truman? Se eu tiver numa Matrix? Se eu tiver E aí fica legal. E quão livre eu sou? Quanto eu posso fazer? Existe determinismo ou tem livre-arbítrio? Isso é que é legal. Quantas pessoas se dedicam a fazer esse tipo de questão mais a fundo? Porque fazer aqui no bar, né, e tal, mas quantas pessoas levam isso todos os dias e testam, experimentam, e pesquisam, e veem, e refletem sobre a própria vida? Se negam a ser homobovinos e tentam ser uma coisa a mais. Isso, aí começa a ficar legal. Aí eu acho que
essa consciência cósmica profunda, antropormizando essa coisa, aplaude e fica contente. Legal, é isso que eu quero. Pula de fase, pula de fase. Porque, de alguma maneira, você está pulando de fase. Se você faz essas perguntas e está buscando outras coisas, você está pulando. Não, isso aqui eu não vou mais fazer. Eu não vou mais ser um títere da minha religião. Eu não vou mais ser um cara refém da disputa política. Eu pulei, eu estou no outro esquema. Ah, eu estou livre da política? Não. Se eu estou inserido na sociedade, eu sou refém, eu faço parte dela, mas não preciso ser refém dela. Exato, exatamente. E é muito legal, porque toda essa questão da queda, ela acaba tendo fazendo mais sentido para a gente, do ponto de vista em que você passa a entender, tipo, realmente eu estava caído e não tinha percebido, né? Eu estava caído. Aqui, assim, e agora eu posso me levantar e posso me movimentar nesse jogo de uma forma diferenciada que até então eu não acreditava ser possível, né, cara? Boa. E o Truman cai várias vezes no processo dele. Aí um dia ele percebe, puxa, mas se eu furar esse negócio e levantar e passar para outra coisa, né? E aí é legal. Pegando a queda, aqueles que percebem que caíram e se dão conta de que podem se reerguer e podem passar para outros níveis, esses primeiro perceberam que caíram, primeiro perceberam que estão no certo nível, que existem outras plataformas e que podem atuar. Aí fica legal. Fica legal, e tem toda a questão do preço que se paga ao se descobrir, né? Ou seja, que o Truman ali, ele pagou um preço, né? Ele vai, eu vou até o fim. Não, não vai, é perigoso, não, eu vou pagar esse preço. Eu quero pagar, é caríssimo, né? Quanto que a gente não paga esse preço, né? Aqueles que estão realmente buscando, né? As pessoas que estão um pouco mais no topo da pirâmide de Maslow, né? Assim, tentando descobrir o que estão fazendo aqui, qual é o sentido da vida, indo atrás dessas questões todas, paga um preço muito alto, que é justamente de vencer esse medo, né? Ou essa barreira, essa couraça. São as pessoas que estão ali com o martelinho, né? Quebrando a parede do cativeiro, né, cara? Realmente para sair, indo adiante, além dessa limitação que toda a sociedade prega que existe, né? E essas pessoas vão além, dizendo, não. Esse não é o limite, não. É o limite que a sociedade impõe, que a cultura impõe, né? E a cultura que eu faço é a cultura no geral. Inclusive, a própria ciência também faz parte dessa cultura, né, cara? De forma a quebrar essa barreira, né? Que eu acho que o medo é o pior limitante. Né? O medo em todos os sentidos, né? Como ele nos bloqueia e não nos deixa ultrapassar esse limite. E pessoas, em várias instâncias da realidade, como a gente pode pegar até o exemplo do Elon Musk também, acabam quebrando essas regras, quebrando essas barreiras, dizendo, não, eu vou além, eu vou estipular a partir de onde que a gente vai conseguir enxergar essa realidade de uma forma mais ampliada. Bem colocado. A coerção social diz, não faça, é perigoso, comporte-se. E os grandes inovadores, aqueles que se arriscam, os que estão na franja do desenvolvimento, que sempre existiram. Teoricamente, a história está cheia desses nomes. Não é por acaso que eles viraram clássicos, não só os nomes como as suas obras, mas hoje a gente vê, são os pioneiros, esses que vão além, questionam e vão, e pagam o preço. E, aliás, pegando até um gancho que você falou no começo, isso é um arquétipo que a gente vem vivendo, é um mito que a gente vem vivendo. E a gente vai remodelando, pílula azul ou pílula vermelha. Exatamente. A gente vai remodelando, mas essa é a ideia. Quer continuar aqui como a realidade como está? Beleza. Quer voltar e sentir o gostinho do bife, como ele é gostoso? Volta lá e fica lá. Mas, cara, quem quer a realidade quer lutar para ver da onde realmente a gente vem, tá a fim de pagar o preço? Exato. O preço é alto, né? E aproveitando aqui, fazendo um parênteses, você falou de arquétipo, tem mais um outro tema na manga aí, sobre arquétipos, também estou preparando, depois eu te mostro. Tá? Mas, já tem uns 3, 4 temas aí já engatilhados na manga aí para a gente trabalhar, cara, mas beleza. Então, falta de tema, por falta de tema, essa série aqui não vai acabar, eu acho, acredito. Mas é legal, cara, porque e toda essa metáfora da questão da queda, né, e esse retorno, né, e aí agora essa subida, né, esse retorno, essa questão do religare, né, da forma como as religiões, teoricamente, pelo nome, teriam como objetivo fazer essa religação, digamos assim, com a fonte, né? Eu acho que a gente, inevitavelmente, a gente tem que passar por aí de forma civilizatória mesmo, de uma maneira coletiva.
a gente não vai poder mais fugir disso, cara, porque foi fugindo disso que a gente chegou no ponto em que estamos. Então, somente com consciência, porque a questão ela extrapola em demasia o campo político, o campo da ação social. Não, a coisa tem que ser consciencial, porque tem que ser de dentro para fora. Não adianta impor uma revolução de fora para dentro, porque, como todas as revoluções, não funciona, acaba sendo violento, né, repressor. Então, se não passar pela questão da consciência, ou seja, essa queda, essa curva que se faz a partir da queda, para fazer essa retomada voltando para cima, que também, né, é uma metáfora também não muito precisa, que somente fazendo esse movimento, acho que a gente vai conseguir sair do ponto em que estamos. Não, mas legal. E te ouvindo agora, me deu mais sentido do tema da ideia da queda em si, porque mesmo lendo o descritivo antes e mesmo te ouvindo no começo, eu ainda estava meio assim, estava muito preso na metáfora, mas só existe o religar, só existe o mito do eterno retorno, como escreveu Mircea Eliade, só existe a espiral dinâmica se eu partir de um ponto inferior para outro ponto superior. Mesmo no que eu falei no começo, mesmo que tenha havido o efluxo para depois haver a evolução, né? A involução para haver a evolução, ela só vai a partir de um ponto mínimo, a partir do qual a gente começa a andar numa certa direção, né? Não, é genial. E estou com você. Individualmente, um ou outro sempre vai chegar. Um ou outro de nós, Budas, existem aos milhares. Gente que está iluminado, que já descobriu como é a coisa, está enfurnado em cavernas, em bibliotecas, feliz da vida, perfeito. A vida deles individual pode até estar resolvida. Mas qualquer um que tenha chegado num certo nível de consciência de olhar para o lado e ver o nosso companheiro, que, aliás, quem chegou nesse nível sabe que está tudo interconectado, não vai ficar satisfeito de braços cruzados vendo grande massa colocando todos nós e o planeta a perder. É um trabalho coletivo. E parece papo de fim de milênio, apocalíptico, mas parece que essa crise global, mais todas as outras crises que estão acontecendo, estão empurrando a gente para um tempo aí meio limitado para a gente poder reagir. Se não for logo, muitos desses processos não vão ter volta. Sim. Nós temos que correr rapidamente, em várias esferas. Estamos aí perto de um ponto de não retorno, né, cara? Que a gente não sabe exatamente onde que é, mas a sensação de que está próximo, acho que é quase um consenso. E vai ser ferrado. Porque sempre foi, né? E agora, a ideia, parece que talvez a diferença agora seria, o mundo vai acabar. Agora ninguém diz que o mundo vai acabar. A gente está reconhecendo que o nível de transformação vai ser tão radical, tão brutal, que nós continuaremos, mas sofreremos muito. E colocaremos muita coisa a perder. Muitas espécies vão se extinguir, muito do equilíbrio do planeta vai ser desequilibrado por mais tempo e nós vamos sofrer. Muito. Com certeza, né, cara? Eu acho que parte do que nós estamos tentando fazer aqui, né, em parte apenas, não dá para falar que é inteiramente voltado para esse sentido, também acaba abraçando um pouco dessa ideia também, né, cara? Então, eu acho que, assim, no geral, cara, acho que a gente conseguiu cobrir, embora seja, volto a dizer, uma coisa muito abstrata, né, cara, essa questão da queda humana e a questão da dissociação, me faz sentido pensar pela dissociação como uma forma de experimentação, né? Então, vou chamar de Deus profundo, né? Ou a grande consciência cósmica, faria sentido para que ela pudesse ter uma maior maximização dos níveis de experiência, que a coisa se desenvolvesse em raízes, né? em ramos, né? Ou semelhante à forma como o cérebro parece estar conectado por sinapses, né? E de que aí caminhos especificamente dentro dessas condições universais pré-estabelecidas pudessem se provar válidos com o passar do tempo em processos que fossem se desenvolvendo cada vez mais e não fossem autodestrutivos, mas sim construtivos e depois lá no final, lá na frente, ainda preservadores de tudo que foi conquistado. Como exemplo, a gente poderia citar em relação a isso, né, das civilizações extraterrestres que acreditamos que existam e essas conseguiram chegar num ponto tal de desenvolvimento em que elas não apenas estão vivendo e sobrevivendo, né, mas também
trabalhando para que seja mantida uma condição de vida equilibrada, autossustentável ao longo do tempo, né, cara? Então, para mim, isso faz sentido do ponto de vista da consciência universal, de que essas experimentações, umas dessem erradas e outras dessem certas, as que não dessem erradas fossem caracterizadas pelos processos de destruição e extinção, e aquelas que dessem certo fossem dadas as condições para que elas continuassem, porque, além de se preservarem, poderiam estar, a partir daquele momento, trabalhando para manter uma maior condição de experimentação que seguisse adiante, aí barra, né, semeadores de vida também, que tem essa mesma ideia no final das contas. Sim. Aí tem uma parte legal lá, do que o Carlos Passo coloca, que eu faço questão de lembrar sempre. O profundo o universo não tem escrúpulos. Tudo faz parte do jogo. Não é por acaso, de novo, pegando o princípio da correspondência, não é por acaso que a malha neural é similar à malha das galáxias. Não é por acaso. E não é por acaso que uma outra galáxia de vez em quando colide, explode e as duas deixam de existir e criam outra coisa. E não é por acaso que existem coágulos cerebrais, às vezes, que interrompem alguma coisa e dá um AVC e a pessoa... A neuroplasticidade permite que a pessoa viva de outra maneira, outras não. É do jogo cósmico. A gente tem essa vinculação com o emocional e acaba colocando o bom e o ruim, acaba colocando a moralidade dentro certo e errado e a dicotomia nas coisas. Mas a gente sabemos que vamos deixar esse planeta um dia, sabemos que a vida é finita. Isso quer dizer que a gente deve deixar de sofrer quando alguém querido morre? Não. Mas a gente sabe que vai acontecer, a gente sabe que é parte do jogo cósmico, a gente sabe que vai acontecer. O que eu aprendi a fazer e a vislumbrar é tentar fazer dessa vida o melhor possível para que a gente não se arrependa no final de ter desperdiçado momentos e oportunidades importantes, ou ter minimizado essas oportunidades que apareceram. E mais do que tudo, quando chegar no fim, poder dizer, ou poder pensar, puxa, foi uma vida plena, foi uma vida em que eu pude experimentar e fazer coisas, porque a pior coisa não é morrer, porque morrer não vai acontecer. O pior é ter tido uma vida vazia, uma vida sem explorar as grandes possibilidades que estavam aqui. Apesar da queda, a queda foi justamente o lugar, levante e anda. Tem até um ditado japonês, zen budista, que diz, caia 7 vezes, mas levante 8. Não tem problema cair, mas levante e vai, experimenta. Então, para o cosmos, para a consciência, para essa dissociação, era parte do jogo. É para que todos nós possamos fazer, de novo, aquela ideia metafórica muito bonita. O profundo está vendo o mundo pelos nossos olhos, está tocando o mundo pelas nossas mãos, de todos os tempos, de todas as maneiras, e cada um é diferente. Eu sei que você tem uma consciência e você sabe que eu tenho uma consciência, mas eu não sei o que está passando pela sua cabeça agora. Só se você me segue. E olhe lá, Mas a única certeza é que tem alguma coisa aí, tem um mundo interior seu, tem um mundo interior meu. E ele é gigante. Ele é gigante. Exatamente. E o mais legal disso tudo é você imaginar que já pensou se, antes de encarnarmos aqui nesse planeta, já sabíamos que ia ser uma experiência limitante com os seus riscos, sabendo sobre as regras do jogo, né? Sabemos que a coisa poderia dar errado, né? Teria tudo para dar errado desde o nascimento, né? Assim, quantas complicações podem existir no meio do caminho que são incontroláveis, né? Nossa ideia super falha de que nós estamos no controle de alguma coisa, isso é absurdo, porque não controlamos nem o que nós vamos pensar, o próximo pensamento, né, cara? O que nós vamos pensar daqui nos próximos 10 minutos, a gente não tem controle sobre isso, né? Então, já pensou, isso já estava tudo claro para nós, e ainda assim optamos por fazer parte, por passar por essa experiência de estarmos aqui encarnados, esquecendo de tudo isso, e agora, né, nesse momento da nossa vida, talvez começando a relembrar certas coisas, talvez começando a tangenciar certas questões que até então estavam completamente no nosso inconsciente, né, cara, para lembrarmos que a vida é efêmera e temos que viver ela da forma mais plena possível. Isso é muito legal, cara. O Robert Monroe, que a gente já leu lá, lembra que ele dizia, das várias, acho que no terceiro livro, quando ele fala que ele sai, ele via um monte de almas loucas para vir aqui, esperando a oportunidade, mesmo sabendo de todas as coisas sofridas que ia passar, mas ir para cá era uma experiência singular. E faz sentido, cara, do ponto de vista da quantidade, né? Você tem mais de 7
bilhões de pessoas vivendo aqui, né? Muita gente, né? Muita alma, né? Ou seja, né? Daria um certo embasamento. Por que tem tanta gente por aqui, né, cara? Precisamos de tanta gente, né? Que a superpopulação mundial é um outro problema, né? Que nós temos aqui, né, cara? Então, as coisas acabam meio que se entrelaçando. Mas, voltando a dizer, né, cara, se a gente não tem esse desprendimento para falar sobre essas coisas, de forma a não estar vinculado a nenhum paradigma, até onde isso é possível, né? Porque também acho que existem limites para isso também, né? A gente não consegue se desvencilhar totalmente de todos os paradigmas, a conversa não sai, a conversa não anda, né, cara? Ela não acontece, porque você está provido de uma série de limitações que o túnel do seu ego foi criando, essa narrativa que a gente cria para a gente mesmo, foi nos dizendo, olha, isso pode, isso não pode, isso existe, aquilo não existe. O primeiro grande desafio é o desafio cultural, é o desafio social, né? O desafio da realidade consensual, que também já exploramos em um outro episódio, né, cara? E conseguir ultrapassar tudo isso para conseguir levar conversas assim adiante é difícil, cara. Demora para acontecer, né, cara? É um puta desafio. É colocar em prática o axioma fundamental. Por quê? Por quê? Por quê? E vai incomodar e vai ser mal visto na maioria dos círculos sociais, mas por quê? Por quê? Por que assim? Por que assim? E aí, mas pessoas como nós estão obtendo resultados impressionantes. Tá? A nossa vida tem uma qualidade melhor. Né? Isso que é legal. E é muito louco que até a questão de que virou também praticamente um meme hoje em dia, que a gente fala, né, os memes estão na moda, as pessoas ridicularizarem a filosofia, né? O pessoal vai estar filosofando, ou seja, até a filosofia, que foi uma forma, digamos assim, de contrapor a religião, né, cara? De você pensar por conta própria e fazer especulações a respeito da vida, que estão desvencilhadas e completamente apartadas do dogmatismo, né? Até a filosofia é encarada de forma pejorativa, né? E aí, muitas vezes, nos meios sociais, as pessoas falam, já vai começar a filosofar de novo, é coisa de maluco. Enfim, é muito louco isso, né? Você ridicularizar a filosofia, ou o ímpeto por estar conversando a respeito de coisas mais aprofundadas, e isso ser visto como uma perda de tempo, né, cara? Impressionante. É impressionante. É triste demais, cara. Mas, enfim, eu sei que eu passo por isso de vez em quando, cara. Eu sei o que eu estou falando. Mas, infelizmente, bom, temos que lidar com isso. Aliás, temos que lidar com isso, que mais uma grande quantidade de coisas, né, cara? Vale a pena. Vale, no final vale. Cara, acho que é isso, né? Tá dando aqui, batendo já 1 horinha. Então, quero aproveitar aqui para agradecer a todas as pessoas que tiveram a paciência de chegar até o final desse vídeo. Pedir também o grande favor aí para curtirem o vídeo, para se inscreverem no canal. Isso ajuda a gente bastante, né, no nosso trabalho aqui, para que a gente continue a fazer esse canal cada vez mais interessante para todo mundo. E queria agradecer a você também, em particular, mandar um abraço mais uma vez para Fátima e para o Jorge. E convidar todo mundo para participar do próximo episódio, na próxima segunda-feira, de mais um Contatos Insólitos. Beleza, Roberto. E aí, qual a moral da história? Se cair, tem que levantar, é ou não é? Vamos levantar na próxima aí. E se tiver algum feriado a gente cair, a gente volta depois do feriado. Grande abraço, cara. Até mais. Te cuida. Tchau, tchau. Valeu.